Kant, dentro do aspecto psicológico em relação ao uso, ele atribui um significado a esse uso, né? Muitas vezes ele vai falar que passou a fumar por uma questão social, de vínculos afetivos, de amigos, por um momento para distração, para relaxar, né, por uma ansiedade. E aí ele acaba desenvolvendo um hábito não saudável para uma resposta de uma questão emocional. O que acontece também porque o cigarro tem as substâncias que fazem com que a pessoa tenha essa falsa sensação de bem-estar, mas é um falso negativo, né? Porque ao invés de ajudar, está prejudicando toda a questão tanto respiratória quanto a questão também de saúde. Muitas vezes a pessoa ela se sente insegura em lidar com as situações do dia a dia, as situações que geram estresse. Então, quando a pessoa acaba utilizando o cigarro, acaba sendo como um mecanismo até de não saber lidar com isso, uma fuga de enfrentar de forma adequada a situação. Quando a pessoa consegue parar de fumar, ela se sente muito capaz, ela sente um autocontrole, ela passa a se conhecer melhor e a entender que ela pode buscar em outras estratégias formas de lidar melhor com essas situações do dia a dia. Existem muitos teóricos que falam a respeito da cessação do tabagismo, desde a fase de compreender a motivação para esse processo de parar de fumar, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela tem um interesse, mas às vezes ela não se sente ainda pronta para dar esse passo, ela não consegue estabelecer um plano de ação para uma mudança, né? E aí a gente também tem que entender em que fase que esse paciente se encontra dessa motivação e dar esse suporte para ela. O atendimento psicológico é uma das formas de auxiliar o paciente na cessação do tabagismo, junto, lógico, com uma equipe multiprofissional, médica também, porque existe a questão da própria dependência da substância, então não é simplesmente uma questão de vergonha na cara, né? Mas sim por uma dependência química que ocorre no organismo e a gente conseguir acolher para que eles se sintam capazes também de passar por esse processo e que se sintam apoiados para entender essas fases. Como lidar, por exemplo, com uma fissura, né? Quanto tempo que isso dura, o que pode fazer nesses momentos, quais são os desencadeadores, o que lembra, né, o ato de fumar, se vai retardar isso, se vai evitar, se vai trocar de estratégia para lidar com isso.